Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça na Constituição Federal do Brasil para destrinchar, passo a passo, os mecanismos de emergência mais extremos que existem para proteger a nossa República. Nós vamos explorar uma das áreas mais fascinantes e, convenhamos, mais dramáticas do direito constitucional, a intervenção federal. Mais especificamente, o nosso foco vai estar ali nos artigos 34 a 36. Bom, para começar a entender tudo isso, a gente precisa se ancorar na autoridade máxima do Estado brasileiro. O brasão nacional, que representa a Constituição de 88, não é só um enfeite bonito nas paredes dos prédios públicos, né? Ele é o símbolo de um compromisso muito sério firmado depois da redemocratização. A Constituição é, claro, a base de todas as nossas leis, mas o que é realmente genial é que ela funciona também como um manual de sobrevivência super rigoroso para tempos de crise extrema. Ela prevê literalmente o impensável, tudo para garantir que o país não desmorone. E para desmistificar como esses parâmetros complexos funcionam na prática, a nossa conversa vai seguir um roteiro bem direto. A gente vai passar pela regra da não intervenção, entender quando a União intervém, analisar os princípios sensíveis, a intervenção nos municípios, as regras do decreto e, por fim, o retorno à normalidade. Então, vamos lá. Ponto número 1, a regra da não intervenção. A base, o verdadeiro padrão de fábrica da Federação Brasileira é autonomia. Isso significa que intervir é exceção da exceção. A regra de ouro da nossa Constituição é a não intervenção, justamente para respeitar a independência de cada região. O artigo 1º já chega avisando que essa união é indissolúvel. Estados, municípios e o Distrito Federal têm vida própria, autonomia política, administrativa e financeira. Ou seja, em tempos de paz, o governo central não tem absolutamente nada que ditar como o Estado resolve os problemas de casa. Essa independência é sagrada. Mas claro, isso levanta aquela dúvida inevitável na cabeça de todo mundo. O que seria grave o suficiente para justificar a suspensão da autonomia de um Estado? Qual é o nível de caos necessário para a Constituição permitir que alguém puxe o freio de emergência com força e intervenha na gestão de um Estado-membro? E isso nos leva direto para a nossa seção 2, quando a União intervém, que está toda explicada lá no artigo 34. Sabe, o artigo 34 desenha limites muito precisos. O primeiro grande balde de exceções lida com sobrevivência pura e simples, a manutenção imediata da lei, da ordem e das fronteiras. A União só atropela a autonomia estadual para coisas do tipo manter a integridade nacional, repelir uma invasão estrangeira, parar um comprometimento gravíssimo da ordem pública ou garantir que os poderes locais consigam, de fato, trabalhar. São gatilhos de força maior. Pensa bem, se um Estado resolve invadir outro, ou se a segurança pública entra em colapso total, o governo federal não pode só assistir, ele é obrigado a entrar em cena. Agora não é só com armas, tanques e violência que uma federação se quebra. Além do colapso na segurança física, a Constituição tem um radar super sensível para desastres financeiros. Se um Estado resolve dar calote e não paga sua dívida fundada, aquelas dívidas consolidadas de longo prazo, por mais de 2 anos seguidos, ou se começa a prender o dinheiro dos impostos que deveriam ir para os municípios, a União também intervém. É uma forma de blindar os cofres públicos e evitar um efeito dominó que, sendo bem realista, poderia arruinar a economia do país inteiro. Avançando para a seção 3, princípios constitucionais sensíveis. É aqui que a gente fala sobre a proteção de direitos. Porque a lei não é feita só de cálculos bancários e defesa de fronteiras, né? Ela também tem linhas vermelhas ideológicas e humanas. Isso mostra de um jeito muito claro como a Constituição é um escudo real para as pessoas. A intervenção é obrigatória se um Estado não consegue proteger os direitos humanos mais básicos, se alguém tentar derrubar a democracia, ou, isso é muito importante, se o Estado parar de aplicar o mínimo de dinheiro que é obrigado por lei na saúde e na educação. A mensagem aqui é claríssima: a autonomia não é passe livre para abandonar os direitos fundamentais da população. E como isso funciona no nível mais local? É o que a gente vai ver na seção 4, intervenção nos municípios, lá no artigo 35. A lógica desce em cascata. Funciona assim: a União não pode simplesmente pular uma etapa e intervir direto no município, a não ser que esse município fique dentro de um território federal. Quem tem a chave para intervir nos municípios é o governo estadual. E as regras do jogo são praticamente as mesmas. Dívida de longo prazo sem pagar, falta de prestação de contas, não cumprir ordens da justiça e, claro, não investir o que deve nas áreas vitais para a população. Quando a gente coloca essas duas camadas lado a lado, dá para perceber um padrão muito forte. Seja o presidente da República de olho no caixa de um governador, ou um governador vigiando o orçamento de um prefeito, a regra número 1 é: o dinheiro da educação e da saúde pública é intocável. É um dever constitucional que não aceita desculpas.
toda essa arquitetura legal serve para garantir que o futuro do país não seja jogado fora por causa da má gestão de algum político local. Chegando agora na nossa seção 5, as regras do decreto. Como a intervenção acontece na prática. Intervir é, sem dúvida, uma demonstração colossal de poder. Justamente por isso, o presidente da República não pode acordar de ovo virado e falar: quer saber? Vou intervir naquele estado hoje. De jeito nenhum. O processo é super amarrado. Na maioria das crises, é preciso que o poder local que está sofrendo ameaça peça socorro oficialmente. Ou, se for um caso de rebeldia judicial, tribunais como o STF, o STJ ou o TSE mandam a ordem direta. Só depois de tudo isso é que o presidente assina o decreto, que tem que ser cirúrgico, dizendo exatamente quem vai ser o interventor, quanto tempo vai durar e o que ele pode ou não fazer. E a partir do momento em que o decreto é assinado, o relógio começa a correr. E rápido. O Executivo tem exatas 24 horas para o Congresso Nacional revisar essa decisão. Os parlamentares precisam votar para aprovar ou derrubar a intervenção. Ah, mas e se o Congresso estiver de férias? A lei não quer nem saber. Eles são convocados extraordinariamente em 24 horas. Tudo isso foi desenhado com um único objetivo: não dar espaço para nenhum tipo de autoritarismo na calada da noite. É o sistema de freios e contrapesos funcionando no limite. E a nossa última parada, a seção 6, o retorno à normalidade. Olha só essa frase, que está escrita exatamente assim na Constituição. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão, salvo impedimento legal. Essa é a garantia de que a democracia continua respirando. A intervenção é um remédio amargo, um choque térmico para uma doença muito aguda. Mas ela é temporária. Assim que o problema for resolvido e a casa estiver em ordem, o interventor vai embora e quem foi eleito pelo povo volta a governar. A não ser, claro, que tenha cometido algum crime no caminho. Para encerrar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão fundamental. Quando a gente olha de perto para a intervenção federal, percebe que ela não é uma arma do governo, mas sim um escudo meticulosamente construído contra o caos absoluto. Como a gente consegue proteger a unidade e a força de um país gigantesco, garantindo ao mesmo tempo a liberdade e autonomia local de cada região. Esse equilíbrio fino que a Constituição tenta manter. É pura engenharia do direito operando no seu nível máximo de tensão e importância. E aí, faz sentido para todo mundo? Até a próxima análise.